Bom, nós tivemos uma reunião agora às 10 horas com o nosso monitoramento, né? E aí nós incluímos a parte sul do estado, né, nesse panorama de chuvas intensas. Para ficar mais claro, vamos entender o que está se passando aí, né, na condição de tempo e clima. Nós temos dois sistemas muito bem definidos que estão trazendo muita umidade para Santa Catarina. Essa umidade ela é bloqueada pela Serra do Mar, né? Normalmente assim entre o Planalto Catarinense, o Médio e Baixo Vale de Itajaí, no primeiro momento, e agora ele passa a preocupar toda a encosta, né? Todo o litoral catarinense, né? E a parte da serra, né? Nós já tivemos muita chuva, volumes muito próximos, de forma pontual, de cerca de 350 a 420 milímetros. A gente pode aumentar mais esses valores aí, certo? Essa quantidade de chuva acumulada para próximo de 500 milímetros, né? Em algumas localidades, certo? Então, tanto quanto mais o solo está encharcado e quanto mais houver a população colocada, né, em situações que normalmente não são adequadas para habitação, para habitabilidade, tanto mais vulnerável essas pessoas efetivamente estão. Nós estamos com algumas rodovias estaduais com problemas, algumas rodovias federais, como é o caso dessa que passa por Corupá, também com problema, né, e a tendência é de que as pessoas, antes de saírem, né, até porque estão sujeitas a uma viagem muito mais conturbada, consultem os sites da Polícia Rodoviária Federal e Estadual, né, porque lá tem as condições bem atualizadas de rodovias, para ser mais preciso em relação a isso. Então, esse é o panorama que nós temos aí. Bom, nós sabemos, tá, por meio dos regionais, que os municípios de Joinville, certo? Corupá, Luiz Alves, São Bento do Sul, Guaramirim, Xeder, já tem decreto, certo? De situação de emergência, tá? Eles submetem ele agora à apreciação da Defesa Civil Estadual para homologação. A homologação é o reconhecimento dessa condição e que ela é concretizada a partir de outras informações como fotografias, registros, avaliações e assim por diante. Então, aí, a partir daí, nós encaminhamos aí para decreto em diário oficial e aí o município, sim, fica com a condição de situação de emergência, né, homologada. Esse é o caminho, né? Eu faço questão de explicar por isso, porque, às vezes, tem municípios que são impactados e não decretam, e tem municípios que, às vezes, têm um tipo de impacto e decretam. Então, sempre há uma necessidade. Então, eu diria que esses municípios são aqueles que tendem, né, a ter, efetivamente, o decreto chegando no Defesa Civil para homologação. Independente disso, quando o município nos apresenta um rol de beneficiários de impactados, já começa a mecânica para itens de ajuda humanitária quando o município deseja isso de forma suplementar, né? Ou seja, que acabou a sua capacidade para tal. É assim que funciona esse mecanismo. Então, por isso que esse é um fluxo, tá? Que a gente sempre mantém aí assessoria aos municípios para poder ter uma redução, né, do sofrimento das pessoas. Não, nós não temos nenhuma vítima fatal até o presente momento registrado, né? Temos inúmeras ocorrências de resgates realizados pelo Corpo de Bombeiros Militar, que é a principal, junto com a Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar como um todo e Polícia Ambiental, são os principais órgãos de resposta da Defesa Civil, no ciclo de Defesa Civil. Essas instituições, elas estão sempre em campo, estão atuando, certo? Independente disso, mas nós não recebemos nenhuma informação precisa dos municípios com o número de desabrigados, desalojados, né, e assim por diante. Nós vamos ter agora uma reavaliação na parte da tarde das informações de desabrigados, desalojados e de abrigos que possivelmente possam ter sido abertos nos municípios, razão pela qual nós vamos ter um relatório aí, talvez no meio da tarde, mais atualizado, dessa condição. Até porque, lembro, nós estamos ainda numa condição de impacto. Portanto, né, até amanhã, no início da noite, aí, nós estamos sob efeito dessas fortes chuvas, e aí, claro, depois a redução da chuva, ainda com o risco de deslizamento.
Portanto, essa situação, repito, ela é extremamente dinâmica. Sim, eu não diria talvez com essa ênfase. Nós, assim, podemos ter mais chuva resultando no impacto sem nenhuma consequência e podemos ter chuvas entre 50 e 200 milímetros em algumas localidades que possa produzir enxurrada, agravar muito mais essa situação de encostas e provocar mais deslizamentos e as consequências que todos estão acostumados a fazer. Ou seja, né, a gente tem que ir acompanhando e avaliando que é o que a Defesa Civil, por meio do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, faz como em todas as situações. Não, exatamente. Bem lembrado aí, principalmente por golpe, tá? Porque a Defesa Civil, ela não faz esse tipo, a Defesa Civil Estadual, ela não faz esse tipo de operação. O que nós temos é uma portaria que regula os itens de ajuda humanitária, a saber, kit acomodação, kit alimentação, o kit de limpeza, né, e o fornecimento de água potável nos casos de estiagem grave, né, mediante reconhecimento. Então, nós temos aí 3 CELOGs, que são centros de logística, e usamos os registros de preço, que é para fornecimento imediato. Então, em Santa Catarina, nós temos aí uma dinâmica de fornecimento de itens de ajuda humanitária que chega muito rápido do município, muitas vezes em até 6 horas, depois de toda a documentação tramitada. Por isso que nós já antecipamos e já estamos com o regional. É uma forma diferente de fazer com que o povo catarinense sofra menos. Não há necessidade nesse momento. Quando há uma contingência ou quando há algum tipo de problema, a gente faz a gestão junto ao governo do Estado e à Secretaria da Fazenda, e todas as vezes que são feitas, todas as vezes que são realizadas, né, efetivamente a gente tem aí logrado bastante sucesso, dada a complexidade que envolve aí risco de vida. Portanto, aí sempre há um grande entendimento aí na parte orçamentária e financeira do Estado em relação a essas demandas. Acho importante a gente comentar o risco, né, que as pessoas correm, né, lembrando sempre do 3S. Né, se você observar árvores que estão entortando, né, em decorrência do solo movimentando, e postes que estão saindo da linha, rachaduras no piso, que não são comuns, rachaduras em muros e barulhos estranhos associados ao solo, 3S, saia efetivamente da sua edificação, saia efetivamente do caminho desse possível escorregamento e, no futuro muito próximo, saia dessa localidade onde você está morando, né, com zona de risco. Portanto, tá, essa é a recomendação principal, porque o deslizamento ele vai efetivamente aí, acontecer, né, em decorrência desse aumento de chuva. E se você for fazer algum tipo de viagem, sair, consulte o site da Polícia Rodoviária Estadual e Polícia Rodoviária Federal para que você possa planejar melhor a sua viagem. Desde junho, quando a gente assumiu a diretoria, nós já passamos por 9 eventos adversos, tá? E aí, então, mostra claramente aí de que Santa Catarina tem aí uma boa capacidade de resposta para a gestão. Muito obrigado.